Salve, salve, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Então vamos lá, material na mesa, vamos procurar um lugar em silêncio, copinho d'água do lado, nada de vir com pão, café, foco na aula, vem comigo. Hoje a gente vai iniciar o módulo 2, do nosso segundo bimestre. Vou soltar a vinheta, depois disso vamos de aula. Hoje a gente vai falar sobre a formação da população brasileira, né? Nós somos um país caracterizado por ter uma mistura de várias raças, e é isso que a gente vai tratar hoje nesse capítulo, formação da população brasileira. Vem comigo, abre aí o livro na página 158, tá? Abriu o livro? Então vamos lá. Logo no comecinho do capítulo aí, ele vem retratando a chegada do homem à América. Há indícios científicos, tá, de que as primeiras civilizações começaram no continente africano. E daí ele foi subindo em direção à Europa, né? Como a Europa é colada na Ásia, ele foi adentrando a Ásia e assim chegando até a América do Norte, depois descendo, né? Tem aí um mapa, dá uma olhadinha aí nesse mapinha aí da página 159, né? Aí na página 159, aí já tem uma curiosidade. Trata-se do fóssil brasileiro mais antigo, né? A primeira mulher, né, que se tem notícia que viveu aqui em Terra Brasília. Trata-se do fóssil conhecido como Luzia, que está lá no Museu da Quinta da Boa Vista, que pegou fogo. Esse fóssil, apesar da tragédia, ele foi preservado, né, e ainda serve para estudos sobre a civilização brasileira. Atenção nesse quadrinho de curiosidade aí, é muito bacana a gente saber disso. E seguindo ainda do ladinho aí dessa curiosidade sobre Luzia, nós falamos das populações indígenas, né, que foram os primeiros habitantes nativos do Brasil. E aí você tem uma tabelinha logo abaixo comparando o número de índios, né, das populações que nós tínhamos, estimativas, né, no século XVI e no século XX. Note que algumas populações foram dizimadas, acabaram, né, e outras estão bem pequenas. Você tem números aí que passavam de 30, alguns até chegam quase 100 mil indivíduos, né, de uma população indígena, e hoje você tem pouquinho, 3 a 5 mil, 2 mil, ou outros menos ainda. E como essa tabela foi atualizada até o século passado, a gente está no início do século XXI, algumas dessas populações que estão aí talvez até já tenham acabado, tá? Por isso que a gente fala tanto em preservação ambiental e das culturas e dos povos indígenas. A cada ano, às vezes uma etnia, uma população, acaba sendo extinta, como os animais, né? Acaba, você não tem mais aquela cultura, né? O índio, ele tende a se tornar, muitas das vezes, parte da sociedade do homem branco, e ali morre sua ancestralidade, sua cultura, sua língua, várias coisas. Então, por isso é importante preservar também a nossa memória, saber preservar e respeitar esses povos. Na página 160, a gente começa a falar dos imigrantes, tá? Eles que, primeiramente, os colonizadores, né, que vieram para cá, para a América, descobrir novas terras, acabaram ficando, e na ânsia, né, e na necessidade de povoar a terra, né, esse imenso país, o governo da época permitiu que alguns estrangeiros viessem, e outros não, né, que o governo permitiu, eles simplesmente tentaram invadir, né? Vale uma ressalva aí, uma curiosidade, quem quiser pesquise. Holandeses e franceses, por muitas vezes tentaram, né, tomar parte do território brasileiro. A capital de Pernambuco, Recife,
por muito tempo foi habitada por holandeses, né? E São Luís do Maranhão já pertenceu ao reino da França, mas Portugal conseguiu reaver. Da mesma maneira, algumas vezes espanhóis tentaram ocupar parte do território da região norte, território do Acre. Vale a pena você pesquisar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas falando na aula de hoje, esses imigrantes chegaram ao nosso país e ajudaram, né, de certa maneira, a ser esse povo tão miscigenado, essa mistura de raças tão maravilhosa que nós somos hoje. Europeus, asiáticos, né? Nós temos muitos chineses, japoneses, nós temos aqui italianos, espanhóis, finlandeses, né? Várias populações. Aqui no Rio de Janeiro mesmo nós temos algumas colônias finlandesas em Nova Friburgo. E quando você vai, por exemplo, a esses estados da região sul, você tem colônias de alemães, italianos muito fortes, também grandes populações. É interessante que o nosso país abriga uma das maiores colônias desses países fora, né, do seu país original. É o caso da colônia japonesa brasileira, é a maior colônia japonesa fora do Japão. A colônia italiana não chega a ser tão grande, mas é imensa também. São Paulo é uma imensidão de descendentes de italianos. Isso até na expressão, no modo deles falarem, também você percebe isso. E por fim, nós vamos chegando aí aos nossos vizinhos imigrantes, né? O Brasil, ele é um país que é uma potência econômica, apesar das nossas dificuldades. Está ruim para a gente? Muitas vezes os nossos vizinhos ainda é pior. Então isso acaba com que muitos estrangeiros aqui de países vizinhos busquem no Brasil algum conforto, seja em saúde, seja em trabalho, né? Seja em qualquer coisa que ajude a eles. Então você, nas cidades que fazem divisão, que fazem fronteira com esses países, você tem uma livre passagem praticamente de vários, né? O Brasil é uma nação amiga, né? Algumas fronteiras do Brasil são fechadas, né? Com a polícia ali monitorando quem entra e quem sai. Mas em alguns lugares há simplesmente uma rua, onde ao atravessar você está em outro país, porque são chamadas, aí o texto diz, cidades gêmeas, né? E aí em vários lugares do Brasil, vários pontos do Brasil, você tem esse fenômeno social, vamos chamar assim, esse fenômeno social do livre trânsito de estrangeiros e brasileiros, tá? E na página 162 tem aí um embate entre população e nação, existe uma diferença, tá? Uma população é um conjunto de indivíduos que habitam uma determinada região, lugar, né? Ou um país. E o conceito de nação é um conceito muito amplo, tá? Ele é um conceito, aqui no nosso país, apesar de nós termos uma formação multicultural, várias culturas, mas a gente tem um conceito de nação única, que se confunde com o próprio conceito de população. Quando você fala nação brasileira, a população brasileira se confundem. Isso se confunde, mas nós temos, na verdade, essas duas palavras têm significados diferentes. População é um conjunto de indivíduos e nação é o conjunto de indivíduos que tem características como idioma, religião e até mesmo características físicas iguais. Então, por mais estranho que isso possa parecer para você, mas em alguns países, né, você tem uma população às vezes pequena, mas mesmo dentro dessa população meramente pequena, você pode ter mais de uma nação. Eu cito, por exemplo, a Espanha, né? A Espanha não é um país tão grande, né? É mais ou menos menor até que São Paulo, que é o estado de São Paulo, mas ali dentro você tem uma parte da Catalunha, né? Que eles têm um idioma próprio, né? Diferente do espanhol, eles têm hábitos culturais diferentes do restante da Espanha. E ainda na Espanha você tem ainda o chamado País Basco, que é uma região de fronteira com a França, e essa região ela chega a entrar dentro do território francês, mas também são indivíduos que durante muito tempo tentaram a independência, né, da Espanha e essa pequena parte do território francês, porque eles se consideram diferentes, têm idioma diferente, têm costumes diferentes. Vale muito a pena também, se você quiser pesquisar, saber um pouquinho mais, curiosidade, chama o seu professor, a gente vai conversar sobre isso
eu vou indicar leituras para vocês, ou até mesmo videoaulas, tá bom? Então, boa aula, foco nos exercícios e dúvidas, estou esperando você aqui no privado, tá bom? Vem comigo.